A viagem de Lula para a China teve muito mais do que apenas estreitar os laços comerciais entre os países. Conhecido mundialmente por sua neutralidade em questões cruciais do mundo, o Brasil, na figura do petista, acabou agradando mais a visão política da China do que a dos Estados Unidos e de algumas potências europeias. Um dos exemplos foi a posição do brasileiro sobre a invasão russa na Ucrânia. Lula voltou a afirmar que a responsabilidade pelo conflito é tanto de Moscou quanto de Kiev. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. E agora, o que nós estamos tentando construir? Um grupo de países que não tem nenhum envolvimento com a guerra, que não querem a guerra, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Como se sabe, o governo chinês, que é muito próximo a Vladimir Putin, também tem dado declarações neste sentido. A posição brasileira foi vista de forma negativa pelos Estados Unidos, já que os americanos culpam os russos pelo conflito, a ponto de criar uma série de sanções contra o país. Putin thought the world would look the other way, was confident he would break NATO and the European Union. The unity of Western nations would fracture and fall at the moment of testing. That's what he thought, but he was wrong. Mais do que isso, em um outro claro alinhamento com a China, Lula culpou os Estados Unidos e países europeus por incentivar a permanência do conflito com essas sanções. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é o dos Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Inclusive, nesta segunda-feira, Lula recebeu o enviado de Vladimir Putin ao Brasil, Sergei Lavrov. Em uma rápida fala, o russo chegou a dizer que Brasil e Rússia têm visão única sobre o conflito e que o país está escutando os pedidos brasileiros para o fim da guerra. O Brasil reforçou a sua posição de querer que esse conflito seja resolvido da forma mais rápida e de uma forma pacífica, e a Rússia, por outro lado, diz que entende bastante a questão do Brasil e que está levando em consideração todos esses pedidos brasileiros para um fim na guerra na Ucrânia. Por sua vez, a Rússia diz que precisa, que está trabalhando, está querendo sim, de fato, a paz na região, mas precisa tomar algumas medidas para que ela seja duradoura, que ela seja definitiva. O encontro aumentou ainda mais os olhares desconfiados do mundo sobre esse posicionamento do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Mas não foi apenas nesse assunto sobre a invasão russa que Lula agradou os chineses. O presidente brasileiro fez duras críticas ao citar que as transações comerciais entre os dois países ainda sejam feitas somente em dólar. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Essa é uma reivindicação antiga dos chineses que querem negociar seus produtos através de sua própria moeda, o yuan. Com isso, foi feita uma espécie de rascunho para que em um futuro próximo os dois países negociem com suas moedas locais. O problema nesta questão é que o Banco Central chinês não é independente e o governo pode desvalorizar a moeda quando quiser, aliás, como já fez. Ou seja, basta uma canetada de Xi Jinping para baratear as exportações ou as dívidas públicas, prejudicando os produtos brasileiros. E olha, depois de seguidos dados ruins na economia, a China desvalorizou hoje a própria moeda, uma medida que pode ajudar a exportação do país no momento negativo. Um outro assunto que incomoda os Estados Unidos e alguns grandes europeus é o crescimento da gigante chinesa de tecnologia Huawei no mundo.
Recentemente, a empresa foi acusada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fazer espionagem. Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. Com isso, o governo americano pressionou a gestão de Jair Bolsonaro para não adotar o 5G da empresa chinesa durante a implantação da tecnologia no Brasil. Agora, Lula não apenas sinalizou que vai permitir a entrada da gigante chinesa, como visitou a fábrica da empresa em Xangai durante sua passagem pelo país. Ontem fizemos uma visita à Huawei, numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Um dos memorandos entre os dois países prevê parcerias em temas como tecnologias de comunicação sem fio, computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial, internet das coisas e tecnologias para a indústria. Como dissemos no início, a tradição brasileira é de neutralidade e diálogo em todas as frentes, mas os sinais são de alinhamento com a China e distanciamento dos Estados Unidos. Afinal, o que o Brasil ganha com o alinhamento com a China e a Rússia? Por que deixar sua posição de neutralidade e brigar com outras potências do mundo? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, tudo bem? Seja muito bem-vinda por aqui. Oi, Emanuel. Oi, ouvintes. É sempre muito bom estar aqui com você. Eliane, o chanceler russo, em visita ao Brasil nesta segunda-feira, disse que Brasil e Rússia têm visões únicas em relação aos acontecimentos. A visita ocorre no momento em que Lula já tem dado sinalizações que contrariam uma suposta independência do Brasil em relação ao conflito na Ucrânia. Para muita gente, inclusive, receber o Lavrov aqui em solo brasileiro já é em si bastante controverso. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre isso. Como é que você avalia esse posicionamento da política externa brasileira, esses eventos mais recentes? Olha, Manuel, faz parte da diplomacia e faz parte da defesa do interesse nacional o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a China se encontrar com Xi Jinping, presidente da segunda maior potência do mundo, o maior parceiro comercial do Brasil. Tudo isso está dentro dos conformes. Assim como, por exemplo, o Jair Bolsonaro foi à Rússia às vésperas da Rússia invadir a Ucrânia, né? Ainda se declarou solidário com a Rússia. Receber aqui o chanceler russo no momento de guerra contra a Ucrânia, o Sergei Lavrov, também está dentro dos conformes. O que não está dentro dos conformes é a forma com que o presidente Lula está tratando desses assuntos todos de geopolítica internacional. Porque a diplomacia brasileira é uma diplomacia de neutralidade, de equidistância entre conflitos entre duas outras nações. Então, o Brasil fica equidistante, conversa bem com um lado, conversa bem com o outro, mas todos os sinais do presidente Lula, inclusive na China, com uma mensagem atrás da outra, mal-humorada, de cara feia, esses sinais são de que o Lula está tomando partido. Tanto o tempo inteiro ele se aproximando, se alinhando com a China, mostrando quantas vezes estava bem com a China e toda hora dando uma canelada nos Estados Unidos. Então a gente viu a ida à Huawei, que é a empresa do 5G, até tudo bem, mas tirar foto com aqueles óculos, rindo, fazendo propaganda de uma empresa que não apenas os Estados Unidos, mas a Alemanha, por exemplo, e outros países importantes ocidentais consideram como um instrumento de dominação da China no mundo. Depois o Lula fala sobre as trocas entre China e Brasil entre o Yuan e o real, sem a mediação do dólar. Tudo bem se ele falasse só isso, mas o Lula fez um discurso
agressivo contra o dólar. Não sei por que tem que ser o dólar. Vou dormir pensando por que o dólar. Soou não como um ataque à moeda, mas sim a um país, aos Estados Unidos. Por fim, o Lula botou no mesmo balaio a Ucrânia e a Rússia. Não pode, né? Porque uma é a invadida, que é a Ucrânia. A outra é a invasora, que é a Rússia. Então você não pode dizer que os dois têm culpa nessa guerra, que é uma invasão de um país rico, poderoso e bélico contra um país pequeno, com uma economia muito menor e em situação bélica muito inferior. Então é uma guerra desigual. Além disso, o Lula está fazendo outros sinais que são controversos. Primeiro, ele sai da China, chega no Brasil no domingo e, ato contínuo, já na segunda, recebe o chanceler russo. Qual é a leitura do mundo diplomático, Emanuel? A leitura é de que há um acordão de China, Rússia e Brasil, ou seja, dentro dos BRICS, para poder intervir na guerra a favor de um lado. Então, isso tudo vai deixando não apenas os Estados Unidos com a pulga atrás da orelha, mas também o mundo ocidental. Para onde está indo o Brasil de Lula? Já tem, inclusive, uma repercussão, Eliane, que em breve o Lula fará uma visita a Portugal. Já tem partidos lá em Portugal, especialmente os partidos de direita, que são contra receber o presidente Lula por lá depois dessas declarações recentes. Isso já é uma jogada fora de propósito da extrema-direita. A gente sabe que a extrema-direita cresce na Europa toda. Em Portugal ela é muito embrionária, mas já começa a botar as unhinhas de fora. Não faz o menor sentido, até porque o Lula se dá muito bem com o presidente de Portugal, com o primeiro-ministro de Portugal, né? Já foi lá depois de eleito, tem sido prestigiado desde a campanha pela cúpula de Portugal, então isso não tem o menor sentido. Agora eu aproveito a tua pergunta para dizer que o Lula está a 1000 por hora no cenário internacional. Ele já foi à Argentina, Uruguai, já se encontrou com Joe Biden, presidente da maior potência do mundo, já foi à China, a segunda maior potência, e ele está indo agora nessa rodada não só a Portugal, mas também a Espanha, que é uma economia forte na Europa. E depois, logo em seguida, está prevista também uma nova viagem do Lula. Ou seja, ele tem sucessivas viagens internacionais, ele está aparecendo muito, ele está trazendo de volta o Brasil para a arena internacional, coisa que o Bolsonaro jogou no lixo, né? O Bolsonaro, ele simplesmente fez um desmanche, não apenas da política externa brasileira, mas também das relações com os nossos parceiros históricos. O Lula, o lado bom dessa história é que o Lula está recolocando o Brasil na Europa, nos Estados Unidos. Ele quer ir à África e, aliás, vai à África em agosto para a reunião da cúpula dos BRICS. Ele também tem viagens marcadas para a Ásia, ou seja, ele está recolocando, isso é bom. Mas voltar a Lula 1 e Lula 2 com canelada nos Estados Unidos, a gente não vai a lugar nenhum com isso. Ok, é um aviso de que os Estados Unidos abandonaram a nossa região. Né? Você vê que a Argentina está pegando fogo com uma inflação mais de 100% ao ano, ou seja, escandalosa, e não tem nenhum tipo de apoio de mão amiga dos Estados Unidos. Né? Já a China está presente em toda a nossa região e, assim como é maior parceiro comercial do Brasil, já é ou o primeiro ou o segundo maior parceiro também dos nossos vizinhos aqui na América Latina. Então, os Estados Unidos, o Lula engrossa o tom, é ruim, né, porque isso não atende aos interesses do Brasil, mas serve de alerta aos Estados Unidos. Olha, quem deixa a cadeira vazia, deixa uma cadeira para ser ocupada. E a China está ocupando essa cadeira, né, Emanuel? Do ponto de vista
para além dessas saias justas que a gente comentou aqui, Eliane, do ponto de vista econômico, comercial, a viagem à China o saldo da viagem à China foi positivo, Eliane? Sim, foi positivo, inegavelmente foi, mas a gente esperava 20 acordos, saíram 15. E muitos desses acordos não são efetivamente acordos, né? São memorandos de intenção. Ou seja, oba, eu vou lá na tua casa, tá, Emanuel? Eu que sou carioca, né? Aí você diz assim, vai quando, né? Que dia, que horas? Então, memorando de intenção é ainda muito pouco. Agora, o Brasil negociando com a China carro elétrico, investimentos na economia verde, investimentos na área de saúde, de pesquisa, na área de vacinas, tudo isso, né? Agronegócio, satélites, tudo isso, evidentemente, é muito bem-vindo. Investimentos externos são bem-vindos. E o Lula saiu da China e foi também para os Emirados Árabes, se encontrou com os 3 maiores fundos de investimento dos Emirados Árabes e eles estão dispostos a investir no Brasil, inclusive recuperando uma fábrica da Ford para produzir biodiesel e, enfim, gasolina na Bahia. Então, tudo isso é sempre muito bem-vindo, gera desenvolvimento, gera emprego, gera bem-estar. Bem-vindo, mas a gente sabe que a China, apesar de ser uma grande parceira comercial, uma grande economia, é uma ditadura, né? É um regime, vamos dizer, autoritário. E os Estados Unidos são o grande parceiro democrático do Brasil, principalmente se tratando Lula e Joe Biden, né? No momento em que os 2 países passaram por atentados de viés terrorista. Então, o Biden tem muita preocupação com a manutenção da democracia ocidental e o Lula também. E os 2 têm interesse direto nisso, né? Então, não dá para trocar uma potência por outra, né? A criação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul, foi para tentar quebrar a hegemonia americana, aquela ideia de um mundo unipolar, com um único polo de poder que era os Estados Unidos. Tudo bem, mas você querer trocar o mundo unipolar dos Estados Unidos por um mundo unipolar da China, aí já começa a ficar complicado, até porque os padrões de democracia da China não combinam com os padrões de democracia do Brasil e de todo o Ocidente. Só para a gente fechar, Eliane, a promessa de paz na Ucrânia, ou a tentativa de se conseguir construir um acordo, é algo mais vazio ou o Lula tem condições de fato de liderar algo nessa linha? Bem, ele tem a pretensão de liderar, sim. De liderar ou, pelo menos, de dar um bom empurrão nesse processo, né? E justiça também se faça. Quando Lula foi ao Biden nos Estados Unidos, até aquele momento, o mundo só tratava a guerra sob 2 aspectos, né? Um, distribuindo sanções para a Rússia e 2, jogando armas na Ucrânia. Então eram armas e sanções. E o Lula introduziu no cenário internacional, na discussão internacional, a palavra paz, né? O Lula foi o primeiro líder, né, um líder da América do Sul, que colocou a paz no meio ao propor a criação de um grupo de países equidistantes da guerra para tratar do cessar-fogo. Então isso é uma questão positiva, né? Uma das preocupações, inclusive o chanceler Mauro Vieira já me disse isso numa conversa que eu tive longa com ele. O interesse do Brasil é não deixar a Rússia isolada, né? Você não pode, o mundo ocidental todo se reunir em torno da Ucrânia e deixar a Rússia sem saída. O que o Lula quer? O Lula quer que outros países se unam para abrir brechas, caminhos e discutir condições de cessar fogo. O que o Lula não pode fazer é ir muito fundo, mergulhar muito fundo na direção da Rússia, né, e acabar perdendo a interlocução da Ucrânia, né? Porque aí vai ser China de um lado com a Rússia,
né, Estados Unidos do outro lado com a Ucrânia e o Brasil optando por um dos dois lados, ou seja, isso não é conveniente nem para a guerra, nem para a belicosidade entre China e Estados Unidos e muito menos para os interesses brasileiros. Né? O Brasil precisa de investimentos, diálogo e boa compreensão com todos os lados, principalmente com as duas maiores potências. Muito bem, Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão, da Rádio Eldorado, voltando a participar aqui do nosso podcast. Estávamos com saudades. Obrigado, viu, Eliane? Beijão. Sempre que precisar, estou às ordens. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 18 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.